Bom, pessoal, eu vou fazer esse vídeo aqui rapidinho para falar dos principais erros que aconteceram na lista de programação orientada a objetos. O primeiro deles é que teve muita gente definindo método de instância ou método de classe com letra maiúscula, e normalmente a gente reserva a primeira letra maiúscula só para definição de classe mesmo. Então, quando a gente vê uma coisa com letra maiúscula, a gente sabe o que é classe, e quando a gente vê uma coisa que começa com letra minúscula, a gente vai saber que é variável ou método, né? O segundo problema que eu vi foi retornar as coisas com string. Então, por exemplo, as pessoas definiram o método de dados pessoais aqui que retornava uma string com tudo organizadinho. E claro que para os nossos programas funcionava, mas o ideal é sempre a gente retornar separado. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu criei minha conta poupança aqui com esses dados e tal, né? Aí aqui eu coloquei essa string e busquei o nome dos dados pessoais. Se vocês derem uma olhada aqui, os dados pessoais ele retorna esse hash, né? Então ele vai ter a chave nome com a variável de instância nova, a chave CPF com a variável de instância CPF, etc. Então aqui eu peguei e retornei aquele hash e acessei a chave 9. Aí depois eu quero procurar uma conta que tem esse nome aqui, esse nome Estevam. Então, ó, estou procurando uma conta com o nome Estevam. O nome da minha conta é Estevam, aí ele vai fazer a comparação aqui. Se a gente retorna aquela string lá, não tem como a gente saber o que é o nome. Então, o ideal é sempre a gente retornar os dados no estado bruto da nossa classe e a gente organizar como é que aquilo vai aparecer na tela depois. Se eu rodar esse código aqui, eu até já rodei antes, mas eu vou rodar de novo. Ó, o nome da minha conta é Estevam, essa primeira linha aqui, né? Então, estou procurando a conta com o nome Estevam, que é essa variável nome conta que eu defini aqui. Aí o nome da minha conta é nome conta. Aí ele faz a comparação aqui, ele busca o nome da minha conta e compara com o nome que eu estou procurando. Se você retornar aquela string lá, não tem como você fazer isso. Como eu falei, é claro que no programa que a gente está fazendo para a lista acaba funcionando, mas meio que não é o ideal. Pegar a colinha aqui. Faltou definir mais métodos, tá? Muita gente fazia os cases toda vez que precisava abrir um menu. O ideal mesmo seria você criar um método para o menu e printar ele toda vez. Deixa eu mostrar um exemplo aqui. Eu criei um método menu conta que chama dentro dele um método printa menu conta, que é para printar todas as opções, e o recebe opção conta, que resolve a entrada do usuário e faz o que o usuário está querendo, né? Então, só para o menu eu usei 3 métodos. Claro que você podia ter usado só um ou dois, né? Mas fica aí uma dica, o código normalmente fica mais organizado quando você faz esse tipo de coisa e cria mais métodos. Tornando strings getter, definindo mais de um getter. Teve muita gente também definindo mais de um getter. Por exemplo, eu defini esse getter dados pessoais aqui, que retorna todos os dados pessoais para mim. Teve gente que estava fazendo isso, e além disso, eles estavam definindo um attribute reader aqui, com nome, CPF, telefone e blá blá blá. Quando você faz isso, você está definindo um getter duas vezes, né? Você já tem esse getter aqui que retorna tudo, mas você está fazendo esse attribute reader, que no fim é nada mais nada menos que um getter para esses valores aqui. E outra coisa também que teve um pessoal definindo setter para coisas que deveriam ser mais estáticas. Por exemplo, o nome de uma pessoa que tem uma conta no banco normalmente não vai mudar nunca, né? Assim como o CPF. Claro que existem exceções, mas em geral isso não muda. Então a gente não precisava definir um accessor, por exemplo, para esses atributos, né? Que ele define o reader e o getter ao mesmo tempo, ou um writer, que seria o setter mesmo. Enfim, abrir o Slack de novo. Pesquisar mais métodos do Ruby. Acho que o pessoal está bem acostumado com o C e com quanto o C é engessado e está fazendo as coisas muito na moda do C ainda. Tipo, para colocar uma coisa no array, as pessoas vão lá, acessam a última posição do array, que elas estão sempre contando ali, né, qual que é a última posição do array, usando um índice. Aí eles acessam a última posição do array e atribuem um valor. Não precisa disso, a gente pode usar várias coisas mais práticas, usar tipo um push, ou usar aquele outro jeito de fazer assim, né?
A gente não precisa fazer aqui, por exemplo, eu quero um array, eu pego o array na posição 0 e digo que é igual a 1. Aí eu falo que o array na posição 1 é igual a 2, retornar ele aqui. Eu poderia só fazer daquele jeito lá, ponto push, 3 e mandar o 4 lá pra dentro. O Ruby é cheio de método para fazer essas coisas mais básicas assim, e até coisas mais complexas também. Uma coisa que aconteceu bastante também são nomes de variáveis um pouco intuitivos. Então, se eu quero pegar uma lista de contas corrente, eu defino ela como lista de contas corrente ou algo do tipo, né? Se eu só colocar CC, DD ou C, né? Teve bastante variável assim com só 2 letras e tal, fica pouco intuitivo. Claro que, né, esses códigos não vão ser usados no sistema de verdade, então se você entende o que você está fazendo não vai ter muito problema. Mas é bom a gente se acostumar a sempre escrever um código com coisas bem declaradas e bem organizado em geral, porque isso sempre vai ser importante. Provavelmente, né, é possível que alguém olhe seu código e isso vai ser bom. Que ele esteja organizadinho e declarado e tal. Manter na classe somente o que é da classe. Eu não consigo lembrar de nenhum exemplo agora, mas vamos olhar a classe pessoa. A classe pessoa tem nome, CPF, telefone e idade. A gente precisa de mais alguma coisa aqui dentro? Talvez a gente precisasse de uma variável de classe com todas as instâncias da classe pessoa e tal. Mas assim, para além disso, a gente precisa de mais alguma coisa aqui dentro? Tipo, a gente precisa de uma variável de instância que diga quantos dígitos tem o telefone? Ou, pegando o exemplo da turma, a gente precisa de uma variável de instância que diga quantos alunos foram aprovados? Ou a gente pode só definir um método que retorne isso pra gente? Entendeu? A ideia é sempre deixar a nossa classe com só aquilo que define ela mesma. E isso já entra em outra coisa também. Teve muita gente tendo dúvida entre o que é classe e o que é instância. A gente pode pensar que a classe é um tipo de variável e a instância é uma variável que está tendo aquele tipo de variável, né? Então, sei lá, a gente não precisa ficar definindo mais coisas para um tipo de variável do que o que ele vai precisar ter. No final vai só ocupar a memória desnecessária. Classe conta e classe pessoa. Isso aqui eu anotei porque é o seguinte, muita gente estava criando uma classe pessoa antes de criar uma classe de conta, mas não precisa. O que é essa herança aqui? A gente está falando basicamente, eu tenho essa classe corrente aqui e eu quero que ela tenha tudo isso que está definido na classe pessoa também. Então, eu não preciso que seja criada uma classe pessoa. Nem quando eu crio uma conta corrente, significa que eu estou criando também uma classe pessoa. Estou criando uma variável, uma instância, né, da classe conta corrente. E como conta corrente herda tudo de pessoa, essa instância vai ter tudo isso aqui também. Acho que era basicamente isso. Esses foram os principais erros. Deixa eu dar uma olhadinha se passou alguma coisa aqui. É basicamente isso. Em geral, os códigos estavam bem legais. E daqui a pouquinho eu vou corrigir a lista de desafio também. Imagino que essa lista tenha dado um bom trabalhinho para fazer, eram questões bem grandes. Eu mesmo me surpreendi, não imaginei que fosse dar tanto trabalho assim. Até peço desculpa por isso. Mas em geral tá muito legal. Eu vou colocar esse meu código lá no Classroom daqui a pouquinho também, para vocês poderem dar uma olhada. Eu recomendo que deem uma olhada. Não estou dizendo que meu código é perfeito, mas acho que vocês podem ver várias dessas coisas que eu falei aqui, né? Variáveis com nomes intuitivos e tal. E também para vocês terem mais ideias de como resolver os problemas, né? É sempre bom você ter mais de um jeito, uma ideia de mais de um jeito de resolver os problemas.